Boa noite, bem-vindos a mais um PCM. Ana. Boa noite, Luís. Que tal? Estás bem? Eu estou, e tu? Também, tudo bem. Hoje temos um programa leve. Especial. Interessante. Como diz o outro, um grande programa. Um grande programa. Hoje vamos falar daquelas coisas que a gente gosta muito de falar cá, que é a nossa região. Aliás, é algo que temos feito em todos os programas. Sim, mas este é um bocadinho diferente porque é específico daquilo que nós fazemos normalmente, não é? É das histórias que nos apaixonam, a sério. Completamente. E a história que vamos conhecer é uma história que a própria diz que é curta. Nós não partilhamos muito essa ideia. Está connosco Ana Marques, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, desde já. Não é uma história de todo curta, muito pelo contrário, apesar da tenra idade. É uma história que já tem muito para contar e é uma história que pelo menos nos últimos tempos, se dedicou a um dos grandes problemas que a nossa região vive e retratou de uma maneira muito singular. É isso que vamos saber e conhecer já a seguir. É uma história a não perder, venha daí. Ana Marques é estudante de Ciências da Comunicação, mas o facto de ser estudante não a impede de ter uma carreira já bastante preenchida. Já fez rádio, na Rádio Voz do Douro, escreveu crónicas para a Voz de Trás-os-Montes, Jornal Referência e Revista Rua, mas foi na fotografia que recentemente se destacou com os rostos de gente esquecida durante a pandemia no Alto Douro Vinheteiro e que resultou no projeto Sobreviver em Pandemia. Bem-vinda mais uma vez, Ana. Obrigada. Como é que surgiu a ideia de retratar estes rostos de gente esquecida? Bom, então surgiu porque eu no início do curso, vou começar assim mesmo pelos primórdios, que é para contextualizar as pessoas, surgiu porque eu no início do curso queria escrever crónicas e eu vinha iludida com a minha maior referência, que é o Ricardo Araújo Pereira, e portanto eu achava que para escrever crónicas teria que seguir também o mesmo curso. E então eu queria aprender muito mais sobre escrita e não é por isso que eu não gostasse verdadeiramente de jornalismo, apesar de eu não fazer a mínima do que é que eu vinha em busca aqui e das áreas que também iria depois englobar. E portanto foi assim mais ou menos no meio do curso que eu percebi que poderia aliar duas das minhas grandes paixões, a escrita, que já era identificada há muito tempo, mas mais recentemente com a compra de uma máquina fotográfica, com a fotografia. E, portanto, ao descobrir estas duas minhas grandes paixões, eu comecei a interessar-me mais a fazer fotografia de rua e achei que estava na altura de começar a fazer algo mesmo a sério com aquilo que eu já achava que poderia fazer. O público disse que ganhou coragem e foi ao encontro de histórias. Porquê que foi preciso coragem? Coragem porque eu tenho muito respeito por quem está na área da fotografia, quem tem as bases, quem estudou e portanto, e não só respeito pelas pessoas que são fotografadas, porque são pessoas idosas, é preciso ter outro respeito, eu acho, e portanto, nesse sentido, por não ter as bases de fotografia, foi preciso coragem mesmo para finalmente ir em frente. As imagens que obteve foram resultado de uma experiência em que ouviu muitas histórias. Exatamente. O que é que as pessoas lhe contavam? As pessoas que encontrava e que depois acabava por fotografar? Exatamente. No início, lá está, eu abordava-as, tentava deixá-las confortáveis e, portanto, como eu sempre vivi num meio pequeno, eu crescia numa pequena aldeia, em São João da Pesqueira, como sabem, e, portanto, eu sempre estive muito ligada à comunidade idosa e sempre foi muito, muito fácil para mim falar com eles. Aliás, em viagens para Vila Real, aqui para a faculdade, é muito fácil eu começar do nada a conversar com uma pessoa idosa, não sei porque, elas até parece com um simples olhar, parece que notam que já é instintivo e eu consigo falar com elas. E portanto, entretanto já me perdi na pergunta. O que é que lhe contavam essas e então essas quais eram as histórias? Contavam-me imensas coisas, desde, por exemplo, pessoas que estavam agora no momento da pandemia, porque foi em março de 2021, que estavam afastadas das suas famílias, contavam-me problemas mesmo pessoais com
como por exemplo estarem isoladas, não falarem com os filhos, precisarem do apoio psicológico, desde por exemplo a falta que as festas populares lhes faziam, por exemplo sessões de cinema, sessões musicais de fado que a Câmara Municipal acabava por levar aos idosos e bem, felizmente. E não só, eu cheguei a ver idosas mesmo que tinham perdido recentemente os seus entes mais queridos, nomeadamente maridos, e obviamente que eu, estando com uma máquina fotográfica e sendo a primeira vez que ia ao local, eu não poderia ir logo diretamente ter com estas pessoas, para já, porque tinha uma máquina e parecia mal mesmo, parecia que não estava a respeitar o espaço da pessoa, e depois porque tínhamos assistentes sociais e também psicólogas que já tinham conhecimento dessas histórias dessas pessoas e que lhes queriam prestar esse apoio psicológico, e portanto eu nunca na vida iria intrometer-me. Mas basicamente era isso, as pessoas contavam-nos a solidão. Algumas diziam que viviam muito bem com o facto de se habituarem, não é viverem bem, mas acomodavam-se, digamos assim, resignavam-se ao facto de viverem com a presença apenas das vizinhas, não é? Porque elas ao fim e ao cabo só têm aquela presença, e outras diziam-nos por outro lado que já nem sequer tinham vontade de falar com as pessoas, de estar na rua, e porque também devido à segurança que não existia na altura por causa do Covid. Da Covid. Exato. Qual foi a história que mais a tocou? A que mais me tocou foi sem dúvida, por exemplo, uma senhora que me falava que teve problemas de saúde. E que o homem dela também acabava por ter muitos problemas, e eles tinham uma horta e não tinham condições nenhumas para cuidar da horta. Apesar de terem muitos vizinhos ali à volta, foi em Casais do Douro isto, acabava por não... os vizinhos não podem fazer tudo, servem de companhia, mas obviamente que não vão ali ajudar, não vão pegar uma enxada, não vão fazer, digamos, o trabalho manual. Mas, por exemplo, lá está, essa senhora contava-me que a presença do filho, que não poderia ir deslocar-se naquela altura, que era fundamental para que as coisas não ficassem estagnadas, para que pudessem ter o seu meio de subsistência. Pronto, e basicamente foi essa a história que mais me comoveu, sem dúvida. Ana, há bocado falavas que havia histórias de solidão, de emoções no fundo. Foi fácil passar essas emoções para a fotografia? Mais ou menos, porque lá está, nós temos que ter um regime imparcial, digamos assim, não é? No fundo. Mas era isso que procuravas, era? Sim, mas nunca é possível, claro. Ou quase nunca é possível, porque nós acabamos por nos imbuir completamente na realidade das pessoas. E pronto, eu tentei de certa forma, lá está, nunca, como diria um cineasta, Paulo Carneiro, que é daqui perto, de Vila Real, que ele tem uma máxima que é nunca desrespeitar as pessoas, e era isso que eu fazia. Portanto, vi pessoas a chorar pelos maridos, mas obviamente nunca chegava lá com a câmara para fotografar as lágrimas, porque acho que isso não era a intenção. O que me interessava era retratar a forma de vida, mas isso não teria que passar pela emoção. Exato. À custa de explorar as emoções. Explorar as emoções, é mesmo isso. O sensacionalismo, lá está. Ok. Isto é uma recomendação para alguns programas de domingo à noite, diz Ana. Eu acho que o PC devia de ser ouvido assim em larga escala às vezes. Sim. Há convidados que dizem coisas importantes, sabes? Sim, vale mais do que alguns programas. Bem. Sim, continuemos. O que é que notou, o que é que notaste que a pandemia fez esta gente do interior? Qual foi o principal impacto, talvez é isso? Que sentiste? Sim. Posso dizer que vi vários, portanto, vi que estas pessoas estavam mais isoladas ficaram porque, apesar de estarmos num meio pequeno, as pessoas tinham ainda assim receio de sair e de vir falar com as vizinhas. Claro que nem todas, e portanto, lá está, quando nós íamos pela rua e só via o carro, porque nós íamos distribuídos em 2 carros, as pessoas, quando ouviam o barulho do carro, vinham cá para fora, automaticamente quase, com receio. Algumas vinham às janelas e à porta espreitar, mas as pessoas, aquilo para elas era uma felicidade, porque já não viam pessoas, se calhar, há muito tempo, ou daquela forma a interessarem-se por elas, e portanto foi principalmente isso, foi a solidão que se acentuou, na minha opinião, que foi isso que eu vi, e sei lá... Por exemplo, olha, as hortas
se antigamente ou se antes já eram um meio de abstração dessas pessoas, mais ainda foram porque nós às vezes passávamos para lá, principalmente também da parte da manhã, porque da parte da manhã era para nós certificarmos que elas estavam a reagir bem à vacinação na altura, se os sintomas estavam estavam bem no fundo. E da parte da tarde era mais psicológico, era mais também a parte de prestar serviços, medicamentos, compras e assim. E portanto a parte da manhã nós vimos que muita gente ainda ia às hortas, apesar de tudo, porque pronto, é um meio diferente, vivia-se a pandemia na mesma, mas de outra forma, saíam à rua. Era uma forma de saírem de casa também. Exatamente. E de vivenciar a pandemia de uma forma tão dura. Sentiu muitas vezes que as pessoas encontravam em vocês, nas equipas, no fundo, companhia, não é? Eu disse que estava a referir das pessoas virem à porta quando sentiam o carro, isso foi muito sentido. Sim, houve uma altura que nós fomos, já não me lembro bem, acho que foi Sarzedinho, se não estou em erro, ou Espinhosa, já não estou bem recordada, mas em que nós ficámos numa garagem, todas afastados, claro, cumpríamos sempre as regras, ficámos numa garagem de uma senhora e entretanto apareceu outra vizinha e depois ficámos ali cerca de 2 horas a conversar, às vezes sobre tudo, outras vezes sobre nada, porque, né, escolhi-se também. Era o que eu lhe ia dizer, exatamente. Isso é não é? Normal. É quase impossível não se tocar, porque claro, pronto, é o meio, toda a gente, não é só na aldeia, diz-se que é mais, pronto, porque não há muito mais por onde tocar. Mas sim, passávamos por isso, por tudo e por nada, no fundo. Fiz este trabalho a acompanhar profissionais, provavelmente cuidados domiciliários ou equipas desse género, não é? Sim. Como é que viu o trabalho dessas pessoas também? Vi o trabalho delas, eu acho que elas pensavam que estavam a representar algo muito importante, ou seja, o papel delas era muito importante por causa do contexto. Se o contexto era pandémico e se elas eram encarregues de irem a esses locais, ter uma responsabilidade maior em pandemia por causa do psicológico e não só. Eu acho que eu vi esse trabalho com responsabilidade, não vi nenhum desrespeito, pelo contrário, e vi sempre uma abertura para as pessoas falarem com elas, para se sentirem à vontade e lá está, também vi isso com muito gosto e apreço. Ana, como é que bem, eu não quero dizer isto de forma ofensiva, mas como é que eram escolhidas as pessoas? Ou simplesmente ias com as equipas e era quem tivesses de contactar naquele dia? Tu já sabias onde ias ou quando acompanhavas as equipas era... Eu só no próprio dia é que sabia. Se bem que eles no dia anterior às vezes diziam, olha, já que já fomos a estas aldeias, agora vamos a estas. E portanto eu já tinha mais ou menos uma noção. E portanto eu às vezes ia com uma equipa, às vezes ia com os psicólogos e assistentes sociais, outras vezes ia com o Pedro Paiga, que por exemplo, era um dos trabalhadores da Câmara, que ele está em carrego do Cineteatro João Costa. E portanto ele na altura também acompanhou, porque na altura não havia, estava congelada a área dele no fundo, porque não havia cineteatro, e portanto houve muitas vezes em que eu acompanhei e ele também foi muito, muito prestável, como sempre, também já nos conhecíamos e isso ajudou. E pronto, é isso. Essas pessoas que vocês visitavam, Ana, chegaste a visitar a mesma pessoa várias vezes ao longo do tempo que estiveste envolvida neste projeto? Ou... Infelizmente não, eu gostava. Só foi uma vez? Infelizmente não, porque eu só andei uma semana, porque eu aproveitei a semana que tinha de férias na UTAD para ir para lá. E portanto só consegui mesmo uma vez a cada pessoa. Portanto esse foi o tempo que demorou a fazer este trabalho, uma semana. Sim. Uma semana. Agora quem sabe nas próximas férias de verão e voltar Sim, lá está, era uma experiência, era para abrir portas. Claro. O que é que retiveste desta experiência? Retive a confirmação daquilo que eu achava que queria mesmo finalmente fazer, que é fotojornalismo, é reportagens profundas e lá está, é o jornalismo chamado lento, não é? E pronto, no fundo é isso. Acho que me apaixonei vivamente, acho que reforcei o meu papel de empatia, porque quando estás a entrevistar a pessoa tens que ter esse lado. Eu, pelo menos, eu acho que é assim, pelo menos eu sinto isto. E acho que foi isso, acho que confirmei todas aquelas que eu achava que eram as minhas certezas. E o que é que levaste destas pessoas? O que é que eu levei destas pessoas? Sem dúvida que reforcei também aquilo que é o meu meio, que é refletir mais, olhar mais, pensar mais sobre as pessoas, é tentar dar voz seja a fotografia, seja através da escrita, sei lá, é falar com elas também.
E depois, afinal de contas, é o teu conselho, são as tuas pessoas, na verdade. Sim, É a tua comunidade que está sim, ali. posso dizer que sim. Sou filha da terra, portanto, posso dizer que sim. Olha, a exposição esteve patente durante o mês de janeiro em São João da Pesqueira. Qual foi o feedback? O que as pessoas diziam? O feedback foi muito bom. Eu tive pessoas que não conhecia de lado nenhum. Por exemplo, do Porto, tive também fotógrafos assim iniciantes e alguns até já estão a estagiar como fotojornalistas no Diário de Notícias, se não estou a erro, ou Jornal de Notícias, já não estou certa. Um deles até é o João Coelho. E foram para lá, eu não os conhecia e eles deram um feedback enorme, gostaram também da vila, porque lá está, foi uma forma das pessoas irem ver aquilo que eu faço, mas ao fim e ao cabo também acabaram por conhecer, digamos que a vila e a região e entender mais aprofundadamente aquilo que era o meu projeto na altura. E pronto, e na aldeia também orgulharam-se e acho que é, e eles querem que eu continue, no fundo, acho que é isso. Olha, e estão previstas novas exposições? Esse é o meu objetivo, é continuar, como é óbvio, mas lá está, como esta foi lá está, não podia de todo desperdiçar esta oportunidade, eu tinha que ir. E as restantes vão acontecendo agora conforme também, já tenho projetos pensados, lá está. Ok. Tenho sempre, no fundo. Na Só região que, também? Sim, na região, bem perto aqui, por acaso. Queres desvendar ou ainda não? Ainda não. Porque... Pronto, também fica para os próximos programas, não é assim? Mantemos... Vais cá mais vezes. Espero que sim, então. Ok. Pronto. É ver, eu quero continuar e, portanto, também, lá está. Eu estou sempre a fazer coisas, não é? Mas agora o problema na nossa área é o que é termos emprego, é alguém nos chamar, porque fazermos isto gratuitamente acaba por não compensar, no sentido de não sobrevivemos só com likes e com comentários, não é? Não surgiu a ideia ou o interesse, talvez, de replicar a exposição que foi feita em São João da Pesqueira noutros municípios do Douro? Por acaso houve, mas lá está. Não sei, eu acho que desisti um bocadinho da ideia e tive muitos familiares de algumas pessoas que eram retratadas a comprarem-me algumas fotografias e eu depois acabei por também não levar a ideia até ao fim. Okay. Por acaso pensei em fazer no Museu do Douro, na Régua, e também pensei em levar a Foscoa ou até a Sernancelho, Penedono, por aí. Por aí, sim. Mas depois acabou por passar e lá está. Eu ganhei maturidade depois desse projeto. Pelo menos eu acho, fotograficamente acho que cresci um bocado nesse sentido. E não é olhar para esse projeto com desdém agora, mas é no sentido de, pelo menos faz fotografias, em sentido técnico mesmo, mas sim de olhar e pensar, agora estás numa nova fase, agora é muito mais cedo, pelo menos eu acho. E pronto, agora... Mas eu acho que é preciso pensar que aquilo que tu fizeste, independentemente da qualidade, digamos assim, é um projeto de uma situação sociológica. É uma situação que vai ficar, por qual a sociedade passou, uma pandemia, e que vai ficar. E por que não, eu acho que devias pensar francamente nisso, porque não levá-los a outros municípios do Douro, da Cimedouro, porque sim, acho que é um trabalho muito interessante. Vendo nessa perspectiva, sim, mas lá está, também foram feitos vários outros trabalhos parecidos ou idênticos. Eu na altura nem sabia, só soube depois, porque as pessoas é que me vieram dizer até. Mas lá está, nós também não sabemos. Ana, só conta o que passa no PCM, e no PCM o teu foi o primeiro. Não passou nada disso. Se calhar não nesta zona em específico. Sim. Pronto, mas nós estamos a falar do Douro. Ou não tanto. Mas sim, mas lá está, eu não vou abandonar aquilo que é a zona e, portanto, eu lá está. Tenciono fazer outros projetos, claro, não em contexto pandémico, mas sempre também direcionados. Não te esqueças que a pandemia é uma fase sociológica que nós todos passamos e que vai ficar na história. Sim. E lá está, eu também comecei, sobretudo por causa disso, foi para ficar mesmo marcado. Exatamente. Há uma particularidade que o Conselho de São João da Pesqueira tem, e acho que onde se percebe, se calhar de forma mais evidente, aquilo que somos enquanto dourienses. Trata-se do concelho com mais vinha e mais gente a trabalhar o vinho e a vinha. Não há nenhum concelho na região que tenha tanta gente envolvida. Esses rostos que tu conseguiste captar neste momento também de pandemia são de certeza um documento que tem que ficar. Sim, registado para a posteridade. Nessa perspectiva é que eu acho que a Ana estava a sugerir que ele fosse visto. Ana, o mundo viu-se a braços com este problema da pandemia, nós, cada um de nós individualmente, as nossas comunidades, e agora temos uma guerra. Como é que tu vês isto?
Como é que eu vejo a guerra? Vejo... É aquela típica frase que parece que não aprendemos nada com o passado, não é? Mas que os problemas continuam e continuaram a existir e isso só faz com que parece que não temos tempo para refletir nas coisas a sério, e acho que é mesmo já o lado do humano a não querer... lá está, existe um certo mal, se calhar, no humano que nunca vai mudar e que vai passando de geração em geração, não é? E portanto, enfim, o que é que eu posso dizer? Claro que vou condenar tudo isto, não... Essa perspectiva que estás a dar é de quem provoca estas coisas, mas depois há outra perspectiva de que é de quem passa pela provação, e mais uma vez são sempre os mesmos. Sim. Os povos mais prejudicados, não é? Sim, claro. Exato. Olha, por exemplo, eu adorava, estar lá como o João Porfírio, que é um... Eu estava com medo que fosse dizer isso. É um dos grandes que lá está. E eu admiro muito, que é o João Porfírio, do Observador. Sim. E por exemplo, adorava cobrir também uma crise de refugiados, tudo o que envolvesse. Claro que é preciso muita mais coragem ainda. Claro. Mas sim, acho que também são coisas que me interessam. É a fotografia documental, é a fotografia virada para o fotojornalista, obviamente que estes cenários interessam, despertam. Claro. Eu não estava com medo que dissesse isso. Estava à espera só. O problema é que a Ana provavelmente vai crescer e vai ter tempo para ter a oportunidade dela lá, infelizmente. Lá, se não for lá, vai ser no sítio qualquer. Certo. Ana, vamos às nossas... Uma palavra sobre... Gente esquecida no Alto Douro vinheteiro. Uma palavra? Sim. Esperança, talvez. Uma palavra sobre ciências da comunicação. Mais. Uma palavra sobre... Ai, desculpa, Ana. Sério? Estava a pensar noutra coisa. Uma palavra... nestas coisas. Mas ora. Uma palavra sobre São João da Pesqueira. Casa. Uma palavra sobre despovoamento do interior. Vergonha. Uma palavra sobre futuro do Douro. Necessário. Uma palavra para quem teima em cá ficar. Não é uma palavra, mas Sim. É bem-vindo. E uma palavra para quem pensa em vir para cá. Lá está, eu confundi. Para quem vem para cá é bem-vindo, para quem cá está, força. Força. Olha, eu há bocado por acaso ia te perguntar isto, mas depois a conversa foi para o outro lado. Tu fez-te a fazer a tua profissão a partir daqui? A partir daqui em Vila Real? A partir da região. Da região. Exato. Isso é uma controvérsia que eu tenho em mim, mas... Exato, vamos por parte. Recentemente essa questão está cada vez mais presente em mim, porque lá está, nós crescemos a vir para aqui para Vila Real, e não só. Acho que quem está em Ciências da Comunicação, não falo só aqui, como no Minho, seja onde for, crescem com a esperança e com os objetivos definidos e aplicados nos grandes meios, sobretudo em Lisboa, não é? Que é, infelizmente, onde estão os vossos empregadores. Exatamente. E lá está, quase que nem se pensa no Porto também. E houve uma altura que uma pessoa que até também está ligada à área do cinema e está no Porto disse-me que mas se fores para lá já são tantos e nós precisamos de pessoas como tu a defender o que é nosso. E isso fez-me pensar muito e atualmente, porque é assim, também vamos àquilo às pessoas que nos oferecerem primeiro emprego, não é? Claro. Neste momento. E portanto... Mas sem dúvida que, lá está, eu quero muito falar sobre estes temas, quero dar o máximo disso e, lá está, é jornalismo local que eu quero fazer, sobretudo. Sim, a tua explicação é racional. É aquilo que racionalmente de certeza que pensas, mas tu querias ficar cá, se possível. Sim. Sim. Nós estamos à conversa com a Ana Marques. Ela fez uma exposição em que retratou rostos de gente esquecida, sobreviver à pandemia. Tem estado uma exposição com pessoas do concelho e da terra dela, da comunidade dela, e que fica de certeza para a posteridade e para retratar também um bocadinho dos últimos meses que vivemos. E na segunda parte vamos conhecer um bocadinho mais da Ana. Vamos conhecer outros projetos e o percurso da Ana. Venha connosco. Universidade FM 104.3. Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos
pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Rádio Universidade sempre no ar! Estamos de regresso ao PCMs. Hoje estamos à conversa com Ana Marques, aluna de Ciências da Comunicação. Não estava. Não estava. Tu me assustaste. Eu não tínhamos dito que era notado. Mas ela já referiu várias vezes que era notado. Pois foi. Perdi uma boa oportunidade de estar calado. Não, foi um acrescento. Finalista e responsável pelo projeto Sobreviver em Pandemia. Mas é muito mais que isso, não é? Tu tens mais... fazes bastantes mais coisas, bastantes mais projetos, e uma das temáticas que mais te preocupa é o despovoamento. Não só está subjacente a este ensaio fotográfico que te fizestes, como também já abordado em outros projetos, em várias crónicas. O que é preciso para fazer para reverter esta situação? É preciso fazer muita mais coisa daquilo que se tem feito, não é? Eu não sou política, mas realmente a nível de serviços, como já vários partidos, ainda recentemente nas eleições, todos eles constataram isso, não é? Que a nível de serviços, a nível de transportes, pelo menos valorizar a linha ferroviária, não é? E apoiar as pessoas. Acho que, por exemplo, iniciativas como as que a Câmara Municipal implementa no sentido de estar ao lado dos idosos, ou seja, dar-lhes cultura, e neste sentido em termos de cinema, em termos de música até mesmo, acho que isso faz com que as pessoas que estão despovoadas, ou seja, que as pessoas que estão solitárias acabem por sair de casa, por se mobilizar e de certa forma estejam abstraídas de alguma forma, não é? Mas claro que é preciso fazer muito mais, é preciso cuidar destas pessoas, porque com este projeto eu consegui ver que essas medidas ou esses projetos, ou seja, tudo aquilo que a pandemia retirou, que fazia falta. E claro que é preciso fazer o óbvio, e portanto é por isso que eu também gosto muito de documentário e estou a tentar isso, porque acho que fazer e mostrar aquilo tal e qual como está a acontecer, e que já foi feito, até pelo Paulo Carneiro, acho que não chega. Uma das coisas que disseste ao público foi precisamente isso, que era preciso olhar atentamente para o que foi feito, analisar os resultados das visitas e, com isso, no futuro, procurar medidas adequadas. Tens insistido muito na questão da música, da atividade cultural, certo, que a pandemia agora cortou completamente e que já está a regressar aos poucos? Sim, vamos ver se regressa toda. Isso vai ser um regresso às pinguinhas. Tu sentiste mesmo que essa falta, lá está, dos bailes, tu dizias, dessas sessões isso fazia falta à alma das pessoas? Sim, fazia, porque não é, as pessoas não têm ali mais com que se entreter, digamos assim, e portanto, lá está, e é por isso que a Festa dos Saberes e Sabores de Douro, que se tem vindo a realizar, ainda vai acontecer este fim de semana, por isso é que vês um enchente de pessoas, e sobretudo os idosos, a irem para lá e a dizerem que sentiam muita falta, a convidarem familiares, a verem pessoas que já não viam há muito tempo. Portanto, eu acho que tudo isso faz falta. Estiveste lá? Estive. Como é que é uma coisa destas depois da pandemia? É interessante, ainda por cima eu estive a fotografar. Mas notou-se a diferença? Notou-se a diferença? Notaste a diferença? Notei muita diferença, no sentido em que as pessoas eram muitas mais, aquilo estava à pinha. Não sei se também por causa do cartaz, Sons do Minho e neste fim de semana Rosinha. Mas no fundo eu acho que sim, acho que isto fazia muita falta às pessoas. As pessoas sentiam mesmo, lá está, não só por causa do dinheiro, porque precisavam que os restaurantes enchessem, que os supermercados também tivessem, lá está, eu também às vezes dou horas no supermercado e percebo o que as pessoas falam, e as pessoas falavam muito deste tipo de festas, de voltar, de ter atividade na vila, de ver as pessoas a fazerem, lá está, a contribuírem para a festa, porque há pessoas que fazem pão, há pessoas que fazem artesanato, e portanto, lá está, as pessoas acabaram por não ficar paradas agora, e portanto foi uma mudança muito grande, havia felicidade na cara de todas as pessoas, eu acho. Eu lembro-me de passarmos em São João da Pesqueira,
quando andávamos a gravar um belo programa De verão, de verão na primeira vida da pandemia. e conseguimos apanhar no dia em que era a festa em Vila Nova, em São João da Pesqueira. Daquela lembras? procissão. Sim. Pois, e foi um daqueles momentos em que a gente percebeu que isto... Pronto, não tenho base de comparação, mas a tão pouca gente que lá estava era provavelmente sinónimo de tudo isso que a Ana tem estado a dizer. Sim, e era uma procissão que era o andor em cima do carro dos E pouco bombeiros. mais, não é? sim, exatamente. Sim. Fez-se muito. Sim, foi no, Sim. foi no primeiro verão Logo de em pandemia, 2020. que Sim. vimos isso. Há bocado a Ana falou de casais, também tivemos lá este ano. Lembras-te? Já nem te lembras. Este ano? Então não fomos aos casais agora nos 20 anos do Douro? Com a Maria? Não, fomos Bom. no ano passado. Não, já está bem, foi em dezembro. Ana, num dos artigos que escreveste, dizes que precisamos de lembrar que somos esquecidos. A quem é que temos que lembrar isto? É a nós próprios? Ao resto do país? Também aos residentes, que nem sempre estão, acho que não estão sensíveis a estas questões, não, porque é assim, também eu compreendo, porque há pessoas que também têm as suas vidas e cada vez parece que estamos mais individualizados, digamos assim, mais embutidos nas nossas vidas, mas lá está, eu acho que tem que partir primeiro das pessoas que estão ao lado, não é? E mas eu acho que isso no fundo até existe, porque as pessoas ajudam-se muito e há esse sentimento de cooperação. Mas lá está, as pessoas também têm que reconhecer mais, sobretudo os jovens, não é? E depois lá está o governo também, municipal, nacional. Tu, enquanto jovem, que fazes parte desse... Sim. Dessa geração que gosta mais de brincar com o Facebook e com os telemóveis e se isolar, achas que mesmo assim vai dar para dar a volta? Não sei, eu também tenho os meus momentos, também sou uma pessoa muito solitária, mas lá está. Não, pois, eu também já sou assim. Portanto, imagino que aqueles que vêm atrás de mim com aqueles brinquedos todos, em que é fácil nós em casa termos tudo, isso depois tira um bocadinho aquela essência às coisas que tu há bocado estavas a dizer, ao facto das pessoas viverem em comunidade, irem às festas, irem aos bailes, Sim. Não é? Mas vejo muitos jovens, por acaso, neste fim de semana vi muitos jovens e acho que os jovens aderem muito. E acho que quando os jovens da vila, principalmente, vão estudar para fora, valorizam muito mais as raízes. Mas isso não é só lá. Olha, isso não é só lá. Mas há um problema com isso. É. E esta é uma pergunta, estamos a nos desviar aqui um bocadinho do peso, mas Sim, mas não tem mal nenhum. temos que aproveitar. Ana, esses jovens, a tua geração, que têm a oportunidade, nós somos a vossa geração, a geração a seguir às nossas, à minha pelo menos, é tudo uma geração que na nossa região já conseguiu ter acesso ao ensino superior. O que até há bem pouco tempo atrás não era assim uma coisa dada como garantida, não é? Especialmente em concelhos tão rurais como é São João da Pesqueira. E eu não estou a dizer rural, não é para levar a mal. Porque é o que aquilo é um concelho de setor primário. Tu sentes que os jovens hoje em dia, com essas oportunidades e entendendo que o mercado de trabalho lá está fora, eles depois não voltam, não é? Tu vês isso nos teus amigos? A maior parte não. Lá está, eu mesma contava não voltar para ali. Pois. E conto não voltar, porque ali não há nada. Há uma rádio local, da qual eu já fiz parte, e às vezes vou para lá, estive a estagiar agora também lá, mas lá está, eu não me vejo a ficar lá. Por muito que quisesses, não dá. Por muito que eu quisesse, talvez não dava. Não dava, mas lá está, eu acho que no geral os jovens não há oportunidades, não há. A malta falando de despovoamento, mas depois quer resolvê-lo sem empregos. Qualificados. Exatamente. Voltando um bocadinho ao tema que estávamos a falar, tu num dos textos no jornal Referência falas da linha do Douro como instrumento para reverter a centralização. E já falou há bocadinho. E já falaste há bocadinho Certo. da ferrovia. E como nós somos defensores acérrimos da ferrovia e especialmente da linha do Douro, ficamos curiosos com esta referência. Pá, eu acho que eu cresci, lá está o meu tio, que é o Fernando Peneiras, da Régua. Sim, é? É. Muito bem. O mundo é pequeno. Exato. A fotografia não vem daí? Provavelmente. Logo vi. Eu acho que devem ser os géneros, lá está. Sim. Ele também, lá está, ele curiosamente sempre fotografou muito a linha do Douro e cresci a ouvir os meus pais a falarem muito sobre ela e lá está, a população em geral. E eu agora venho sempre de autocarro, costumo vir quase sempre de autocarro e vejo que realmente faz falta e a linha está como está, degradada. E dava muito mais jeito, não é? Porque se viesses de comboio, conseguias fazer outras coisas que de autocarro não dá. Exatamente, ali para a Ferradosa, até dava para pelo menos mudar um bocadinho
como aquilo está. Se bem que muito- aquilo já está a mudar um bocadinho. Sim, Bom, é engraçadíssimo não, é muito importante É curioso. que se perceba, curioso. São João da Pesqueira não tem comboio, tem o apiadeiro da Ferradosa, Exato. que infelizmente foi muito maltratado ao longo dos anos e hoje está no estado em que está. Sim. Por acaso a linha vai ser renovada toda até o Exatamente. Pocinho, ficas a saber. Sim. Mas a ligação do Conselho de São João da Pesqueira a um comboio que lhe passa no limite norte do Conselho, que até podíamos dizer, passa lá tão longe, não interessa a ninguém, mas é qualquer coisa seja as pessoas que apanham comboio na Ferradosa, seja aquelas que da zona da Hervedosa dos Casais Sim. até vêm apanhar a opinião. É qualquer coisa que vale a pena pensar para aqueles que dizem que a linha de comboio só serve nos sítios onde passa e depois ficam muito admirados como é que aquilo tem 1 milhão de passageiros quando passa por aldeias tão pequeninas. Exatamente. É, não é? E parece que depois só se valoriza quando vêm excursões, quando Sim, sim. os turistas. Mas é que me dizes, está a dar a volta, diz Ana. Sim, sim. Não, eu ia acrescentar que eu acho que isso é normal, porque se recuarmos uns anos atrás, não havia tantos meios de transporte, Claro. não é? E as pessoas precisavam de ir ao Porto por algum motivo, tinham que se deslocar até ao comboio. Sim, sim. E era o comboio o meio de transporte. E acho que é falta de visão de algumas pessoas neste país não verem isso e não perceberem. Pronto. Bom, estávamos a falar de comboio. Há uma coisa que também tem alguma relação com os comboios e que a Ana também trabalhou um bocadinho sobre isso, que tem a ver com as roçadeiras da régua. Na altura, o trabalho que tu fizeste, atribuíste-lhe o título de Futuro Incerto. Que histórias é que ouviste destas simpáticas senhoras que também no passado iam às janelas do comboio e agora podem voltar a fazê-lo? Sim, senhora. Vender os... Agora é muito raro, parece. Eu não costumo ver isso. Porque as janelas não abriam, mas agora voltaram a abrir. Pronto, ok. Algumas vezes. Mas mesmo quando não abriam, elas estavam dentro da estação. Estavam, mas depois acabaram Sim, por sim. desistir porque ninguém comprava. Agora com as janelas a voltarem a abrir, já só falta o comboio estar parado um bocadinho mais tempo na régua. Sim, porque via-se muito isso nos automóveis, nós a Sim, passar sim. e eles mesmo ali, rentes. Mas ainda fazem. Ainda Então fazem. se tiver trânsito na régua Sim, e sim, se levares o vidro aberto, Exato. Só falta tirar lá para dentro. Futuro incerto porquê, Ana? Futuro incerto porque é o mesmo, o que diz a Sónia Tavares, Uhum. Sónia Tavares, exatamente, é o que ela nos diz, foi o que ela me desabafou comigo, que as gerações futuras, as próximas, e no caso dela, esta era uma geração que passava de familiares, de filho para filho, e no caso dela e não vai passar, como tantas outras, e portanto é incerto porque provavelmente vai acabar ou vai acabar por haver reboçadeiras na régua, fisicamente, ali a prestarem então os reboçados. E portanto, provavelmente vai passar a ser industrializado, como eu digo na reportagem, e como ela me diz, e pronto, é uma tristeza. Já houve tentativas para isso e a parte pior é quem acha que isso é a solução. Sim, tu acho que não referes a idade dela, pois não? Acho, não tenho a certeza. Referes que é uma das mais novas. Sim, é uma das mais, agora que já está ali mesmo quase daqui a nada na reforma, mas sim, das mais jovens, sim. Ok, pois temos que ir todos à régua comprar roçado. Ou então ensinar mais pessoas, dar workshops ou assim, não sei. Olha, e tu achas Não. que o desaparecimento destas memórias, destes rituais, e quando eu digo rituais, Tradições. sim, o próprio facto de levar, lembro-me que na altura era o Sim, mas são tradições, tu Sim, lembras-te eram. disso em criança, não é? era um arregueifa sempre na Tu também. Fiel, Sim. de andar de comboio era uma alegria. Eram depois os torrõezinhos que as senhoras que andavam a Vim vender por na dentro do Fiel, comboio. não me lembro. És muito nova. Ainda tem os torrões, por acaso, não é? Sim, Sim, ainda sim, tem. sim. Mas eram vendidos dentro do comboio. Era. E se vocês Já- já, não isso sabem, já- vocês são Ana. demasiado novos. Não, mas eu lembro-me. Ah. Eu lembro-me dos Maravilhoso. torrões dentro do comboio. Eu que não Isto- achava muita piada aquilo. Não, mas eram. Só era em dias de festa. Pois nota-se. O desaparecimento de todas estas, algumas profissões, outras tradições, põe em risco o legado identitário da nossa terra, da nossa sem região. dúvida, sem dúvida. E só não vai a vinha porque temos que trabalhar nela. E mesmo assim, eu não Mesmo assim, sei, vindimeiros já há poucos, não é? Sim. As quintas estão sempre a reclamar porque não têm pessoas para trabalhar, é todos os anos sempre a mesma coisa. e depois só há empresas grandes. Exatamente, e depois os jovens também, no meu tempo, quando era mais nova, 12 anos, 13, 14, por aí, os jovens queriam sempre, andavam sempre, aquilo era uma festa, não é? Porque víamos os jovens também todos a ir, acabávamos por ir. Havia quem desse o dinheiro aos pais, havia quem ficasse com ele para o início da escola, ajudava Claro. para pagar certas despesas. Hoje em dia é muito raro ver-se, já é mais raro, sim, posso dizer.
eu estive na Quinta do Cidro a trabalhar, estive lá um mês e, portanto, via já alguns jovens, mas já trabalhavam lá durante o ano. O meu irmão era o caso deles, agora já não, felizmente, porque conseguiu agora arranjar um trabalho em que as condições não são mais tão... estável, Exatamente. Que é que Mas também temos isso, não é? inóspitas mesmo. O quê? Mesmo que as pessoas gostem, as condições... São inóspitas mesmo. E no inverno, então, é horrível. No verão também, mas no inverno é um pesadelo, posso dizer É por isso mesmo. que a malta não quer. Exato. Sim, sim. Ana, já experimentaste diversas formas de comunicação? Do que é que mais gostaste de fazer? Talvez a fotografia recentemente, mas também a escrita. A escrita. Já fizeste televisão? Televisão. Já experimentaste? Eu fui à Universidade Júnior, no Porto, por uma semana, no meu 11º ano, se não estou em erro. E fiz lá, o meu contacto não foi bem televisão, mas estive assim em frente a uma câmara e não estava preparada, né? É ler notícias. Exato, quer dizer, não estava a ler, estava a decorar, até que foi um papel decorado. Ainda pior. Ainda por cima, exato. Foi mesmo assim entregar-nos às feras. E foi uma experiência muito boa, lá está, mas... e também já quis, vamos ver, já quis ser uma espécie de Filomena Cautela e depois lá está, vem ali a influência do Ricardo Araújo Pereira, Olha, mas que eu sempre gostei muito de comédia e tal. porquê o Ricardo Araújo E Pereira? gosto. Porque o Ricardo Araújo Pereira, porque é um dos melhores no nosso país, seja a nível de escrita, seja a nível de humor, é uma referência para mim, eu sempre gostei de Sim, ela comédia. cresceu com um gato fedorento. Exato. Está bem, mas eu também cresci com o Ricardo Araújo Pereira. Está bem, é diferente. Não. O Ricardo Araújo Pereira escrevia para o Herman. Sim, está bem, Sim. mas Pronto, é... já vamos entrar naquela. Mas é diferente. Embora eu não goste muito. Sim, mas é muito diferente. Eu Sim. acho. Comédia Mas muito diferente. o que é que achas que ele... De que maneira é que ele te inspira? É pela maneira de escrever? É a maneira subtil como ele dá a volta às coisas? O que é que... Exato. Eu gostava de ser como ele fugidio, não é? Assim. Mas é sobretudo, lá está, eu acho que é mesmo o humor e a forma de pensar, que ele é inteligente, como tudo. Por acaso é. Toda- E é benfiquista. que Palestras que ele, exato, palestras que ele dá e que eu, infelizmente nunca tive a oportunidade de ir ver. Eu já fui ver um espetáculo dele que foi, aliás, não foi espetáculo dele, foi do Bruno Nogueira, Depois do Medo, e o Ricardo foi lá fazer um bocadinho do espetáculo em Lisboa e eu fui ver, lá está, foi quase de propósito para ir vê-lo. É o espetáculo do Bruno Nogueira, mas eu vou lá ver o Ricardo. Ricardo Araújo Pereira, eu chorei, mas chorei com os dois e adoro os dois, atenção, porque são os dois estilos muito diferentes, mas gosto muito dos dois. E agora já me perdi outra vez. Não, Ana, é Estávamos- fácil. Diz. Não. É fácil. Um bocadinho Ricardo Araújo Pereira, um bocadinho Filomena Cautela, 5 à meia-noite é teu. Era Até muito... ficava mais bem entre a conquistar. Não estive a faculdade, por acaso era esse também o objetivo. Sim, direto. Hã? Estamos a fazer à mesma hora? Não. Então. Não devias dizer essas coisas. Porquê? Então, mas está ali uma candidata. Está que- bem, está sabes, bem. sim, Isso o também não és- candidato está bem. O também- resto da frase não precisava. Se calhar também não és desse tempo, mas o 5 para meia-noite já foi de segunda a sexta. Eu lembro-me. Ah. Não sou desse tempo. Portanto- Até sou muito mais nova que tu. Eles têm 4 vagas. Eu acho que têm 5, mas pronto, eles é que não descobriram. Ok. Mas isso também já me passou assim um bocadinho. Já passou, mas sempre se cá estará. Estás à espera de experimentar um bocadinho de televisão para ver se pega. Talvez. Não sei. Eu Se gosto bem- mais da escrita. Pois, era isso que eu ia dizer. Tu, se calhar, com aquilo que me tens estado a dizer, preferias até escrever. Sim. Lá está. E lá está. Eu já sei onde é que nós estávamos. Que era na parte da comédia. O que é que, Sim, eu sim. gosto mais no Ricardo? Que é, lá está, é a comédia, é a inteligência dele através das palestras que eu sou fascinada. Eu acho que é a inteligência que ele põe Sim. no humor, não é? Ele Sim, consegue sim. fazer um humor muito inteligente. E não só, então, é fácil de ver isso nos sketches dele. Ele fala muito das gentes assim mais populares. Ele faz muitas personagens, não é? E portanto, o Gajo da Alfama, entre Gajo da tantos Alfama. outros, eu sou o Vítor e por aí adiante, não é? Mas é tudo pessoas assim mais simples, mas é um humor inteligente, É um humor inteligente, sim. mas com uma linguagem se calhar mais simples, não sei explicar, é E muito que não bom. desrespeita, não é? Porque aquilo na verdade é o que nós Sim. somos todos. Sim, exatamente. Exatamente. Ana, dizes que te inspiras com o que lês e com o que observas. O que é que costumas ler? O que é que costumo ler? Olha, gosto muito de Saramago, gosto muito... A sério? Sim. Eu hoje estou para malhar em toda a gente.
Porquê? Ser Também amargo. digo. Não gosto de ser amargo, mas está bem. O que me interessa é o que eu gosto, é o que tu adoro. gostas. Eu adoro. Eu agora, assim, por acaso, os meus hábitos de leitura andam assim um bocado estagnados. Foi da pandemia, não faz Sim, mal. e não só por causa da fotografia Claro, e tal. Mas Saramago, gosto muito de Albert, nunca sei dizer, Albert Camus, Sim. não sei se é assim que se diz. É. Gosto muito também de Miguel Torga. Ok. Esses são os três principais, eu acho que não me estou a esquecer assim dos melhores, ou dos meus favoritos. Ok, muito Acho bem. que são estes. Ok. O que é que costumas observar? O que é que eu costumo observar? É assim, eu sou uma pessoa de ficar muito por casa, mas Tu é que dizes que Mas- te inspiras com o que observas. Mas, exato, com o que eu observo, e lá está, acho que se reflete tudo na minha vila, ou nas minhas origens, por enquanto, porque lá está, eu venho para Vila Real e aquilo que eu vejo é completamente diferente, eu fico cheia de ansiedade aqui quase, é um meio muito diferente e, portanto, mas basicamente é nas pessoas, o que eu observo são pessoas, é a minha geração, que eu às vezes também trago para os textos, não tanto, depende das alturas em que me apeteça escrever. Mas basicamente isso são as diferentes gerações, é o meio em que vivo. Muito bem. Vamos Tempo lá. Ana. agora para o contrarrelógio. 10 perguntas, 1 minuto. A começar agora. Melhor foto que tirou? É da capa do projeto. Melhor texto que escreveste? Estou tramada. O último que vai sair agora. Qual é a tua maior preocupação? Minha maior preocupação é a minha mãe. Qual é o teu sítio favorito no Douro? Ferradosa. Qual a solução para o despovoamento? Atenção. Não é? O que é que te acrescenta a ti? Não estar parada e lá estar sempre a fazer coisas. Escrever ou fotografar? Escrever. Rádio ou jornal? Jornal. Que rosto não esqueces? Que rosto, não esqueçam. O do meu gato, talvez. A minha resposta. Em que meio de comunicação é que queres trabalhar? Naqueles que valorizarem o meu trabalho. Naquele que valorizar o meu trabalho mesmo. Boa. Passaste um segundo do minuto. Foi aquela do texto. Foi. Foi essa. Mas correu bem. Mas correu bem, correu bem. Correu bem. A pergunta de sempre do Para Cá dos Montes, que é o PCM. Onde te vês daqui por 10 anos? É assim, eu espero já estar a trabalhar para um jornal e a fazer jornalismo, reportagens. Na região? Era isso Pois. que as perguntas. Se for na região, seria com muito bom agrado e que as pessoas estejam dispostas a trabalhar e a fazer por isso também, não é? Claro. Não é só copiar e colar textos e notícias e já está. É, não é? Sim. Ainda bem que alguém pensa assim. Alguém que está para começar nisto, ainda bem que pensa assim. Depois até copiam rodapés, que é uma coisa... Já vi disso. Bom, também quero responder essa pergunta hoje. Espero que a Ana daqui por 10 anos nos esteja a entrevistar. Ela deste lado e nós desse, que o nosso lugar é daquele lado, não é deste. Muito bem. Falta uma pergunta importante. Então, Ainda temos tempo, não temos? Era do contrarrelógio esta pergunta. então. Como é que é? O melhor conselho ao PCM? O melhor conselho Para nós, que não percebemos nada é disto. continuarem a valorizar ou incentivar as pessoas que fazem pelo interior, como é óbvio. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada eu. Nós hoje estivemos connosco no PCM a Ana Marques. Ela retratou os rostos de um povo que para cá dos montes sobreviveu à pandemia, mas tem também opiniões muito fortes e isso é importante numa geração que muita gente diz que está esquecida dos problemas da nossa comunidade e que a Ana hoje provou que não é verdade. Sobreviveu à custa de um custo demasiado alto, se calhar, e para o aumento deste despovoamento. Muito obrigada, Ana, foi um gosto. Obrigada eu, Gosto de obrigada ter-te aqui mesmo. e as maiores felicidades para o teu futuro. Obrigada. E igualmente. esperamos por novos projetos e novas Sim. coisas. Eu também espero que se realizem. O PCM é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM, Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. apoio à produção de Daniel Pinto e do Rafael Almeida. E já sabes, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, no YouTube, siga-nos no Instagram e estamos cá para a semana. Nós voltamos para a semana. Muito obrigado. Muito obrigada.